nosso tempo da aula. E a nossa professora maestra hoje, né? É a nossa querida Ana Cristina. Então, Ana, o tempo é seu, minha amiga. Obrigada. Professor e estudante. Professor e estudante. Agora você é a professora. Mas eu aprendo mais É dando aula do verdade, você tem razão, né? você tem razão. Eu vou compartilhar aqui, acho que eu Quer que eu pedi. faça, quer que eu passe para você, então, Eu pedi para compartilhar, daí ele manda um pedido para você, se você quiser provar, ou se quiser me porque já passar está também. aqui, ok. Já fez, allow, ok. Deixa eu ver se vai dar. Agora vai dar certo. Daí não. Primeira vez que eu vejo Ok, é isso. você. Aham, ok. Ok. Então deixa eu entrar aqui. Peraí, deixa eu ver se deu certo. Tá, deu certo. Então, gente, boa noite a todas, todos. Como vocês já viram no convite, nós vamos falar hoje, o tema é perseverança e alegria. E eu vou começar do começo, né? É estranho falar isso, mas lá no comecinho, assim, eu queria falar sobre os 5 princípios do Evangelho. Pelo menos para mim, que aprendi com os missionários, foi a primeira aulinha que eu tive, a primeira vez que eu conheci eles, eles me ensinaram os 5 princípios do Evangelho. E eu queria saber se todo mundo sabe, lembra, se pode me ajudar aqui a completar o primeiro. Já começando pedindo ajuda a todos. Quem Primeiro lembra? princípio do Evangelho é a É, fé. a Uhum. fé, isso. Então, a Pronto, já fé em fiz a Deus. minha parte, agora é com vocês. Até o Fradeiro já. Oi, A Thelma. fé. Boa noite, Thelma. Boa noite, lindona. Já estou aqui há um tempo, você não me viu Eu chegar. sei. Não viu? Eu vi. Chegou quietinho. Tá, Boa então a primeira. noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Boa Leonice. noite, Boa noite, Leonice. amiga. Chegou na hora Tudo bom? certa. Então, nós começamos falando então de 5 princípios do Evangelho. Então, primeiro a fé em Deus de Jesus Cristo. Segundo princípio, quem mais me ajuda? Segundo princípio é Vamos lá então. Então eu ajudo. Amor, O arrependimento. arrependimento, princípio. arrependimento, O terceiro princípio é uma ordenança também, batismo por imersão. né? O quarto princípio que a gente recebe depois do batismo, o dom do Espírito Santo. Outra Uhum. ordenança. Outra ordenança. E por último, que é o tema da nossa aula hoje, é perseverar até o fim. Então, é um princípio do Evangelho para a gente, perseverar. Uhum. Verdade. Então, e vamos saber então o significado da palavra perseverar. Significa manter-se firme. E eu achei 2 significados também que eu gostei muito, que fala perseverança é a capacidade de aguentar ou manter-se firme em face a dificuldades. E outro significado, permanecer firme no compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus, apesar das tentações, da oposição e da adversidade. O que que a gente pode entender aqui? Eu destaquei algumas palavras, né? Dificuldades, tentações, oposição, adversidade. Para alguém aqui, foi prometido que a nossa vida na Terra ia ser perfeita, uma vida perfeita? Alguém aqui? Não, nenhum Não, momento, né? Não, não, Não né? foi ninguém prometido prometeu nem que nada. seria fácil, Nem que seria que a vida fácil. é perfeita. Eu falei, Já vai disse que no tem mundo. alguém que teve essa promessa, a gente não tô sabendo, né? Porque eu não sei. Mas, assim, nós sabemos que antes da gente chegar nessa terra, nós vivíamos lá com o nosso Pai Celestial em espírito, a nossa vida, ela era perfeita, né? Mas o Pai Celestial, ele tinha algo muito melhor pra gente, né? Então, ele quis que a gente crescesse mais, que nós demonstrássemos os nossos talentos e o principal, a gente ter o nosso livre-arbítrio. Então, e ter, assim, uma vida perfeita. Mas, assim, quando a gente puder morar com ele de novo, né? E assim, ter uma vida perfeita mesmo. Aqui, nós nunca foi prometido que seria uma vida perfeita e sem nenhuma dificuldade. E eu achei também alguns versículos sobre perseverança.
E tem vários versículos, alguns indiretos, indiretamente, outros direto, e eu escolhi esses daqui. Então, que está em Mateus 10:22 e também tem em Marcos 13:13, só muda alguma palavrinha, que fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. E o outro, quem lê para mim? Alguém lê para mim? Se Vamos lá, minha gente, perseverarem lê. até o fim, serão levantados no último dia, serão salvos no reino eterno do Cordeiro. E aqueles que proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos serão sobre os montes. Ok, então eu destaquei perseverar até o fim. Então, se tem assim, até o fim, nós entendemos o quê? Entendemos que existe um começo, um fim e o meio. Temos um meio, né? Todo começo e fim tem um meio. Então, vamos falar sobre esse meio. Então, se nós temos que perseverar até o fim. Então, o meio, ele faz parte da perseverança também. E no livro de Mórmon, tem. Ah, eu esqueci de falar no. Eu peguei um versículo da Bíblia e o outro foi Nefe 13:37 no livro de Mórmon. E esse outro também no livro de Mórmon. Que o profeta Alma, ele menciona indiretamente esse meio que eu quis dizer para vocês. Quando ele aconselha o seu filho Corianto, que era um filho rebelde, ele fala: quem lê para mim? E assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse. Sim, um período probatório. Um tempo para arrepender-se e servir a Deus. Isso, eu destaquei também o período probatório. Alguém tem. O que vocês entendem? Diva, você já viu essa palavra, probatório? Ou alguém quiser Já falar? vi, mas não sei o que é, não. Não. Então, é o seguinte, Provação, né? não, é o seguinte, esse período probatório, como ele está falando aí, quando ele falou com o Corianton, ele falou o seguinte: o filho dele está cometendo algumas iniquidades. Ele tira atrás, esse é a alma falando para o filho dele. Tinha falado para o Ciblon, tinha falado para a alma, e aí que ele vai falar, aliás, o alma tinha falado para os outros dois filhos dele. E aí o que aconteceu? Ele estava fazendo coisa errada, então ele fala do período probatório. Então, toda vez que a pessoa ela peca, ela comete um pecado, existe um período de arrependimento. O arrependimento ele não é exato, imediato, ele é um processo. Então, esse período probatório é como se fosse aquele período quando você faz uma coisa errada e você tem que ficar um tempo de descanso para, tipo, vamos pensar no que você fez, vamos refletir, vamos dar tempo para você realmente se arrepender e você se aproximar de Deus novamente, entendeu? Seria esse probatório, é o período Isso. onde o processo do arrependimento está sendo concluído. É tipo, você vai ver se você realmente se arrependeu. Então, dá um período. É isso que eu entendo. Isso que é Isso, um período exatamente. probatório, que é isso que você ter dado. Exatamente. Exatamente. E é importante que nesse período também, porque você está falando sobre perseverança, você seja perseverante. Porque você pode ser perseverante quando você fazer uma coisa errada nesse período probatório, mas você pode ser perseverante mesmo se não fizer nada de errado. Porque também não é fácil. Não. É o que você está falando, que é o processo, porque na realidade a gente sabe. Você tem um desafio, tem o início, vai ter o fim, mas como você falou, a perseverança está nesse meio, é esse Tá no processo, está meio. falando, é exatamente isso, é o meio que a gente está falando. É o Nesse meio que meio vai ser é onde vai acontecer um monte de coisa. Porque, por exemplo, Exatamente. você vai ser desafiado. O presidente Nelson, o presidente Monsen falava: ser bom quando está tudo bem é ótimo, mas ele tem que ser quando você é bom quando você está sendo testado. Como é que você Exa- reage? Isso é perseverança, entendeu? Você continuar fazendo o que Deus está te pedindo. Falei demais. Não, obrigada, Thelma. Exatamente. Então, assim, trazendo um pouco para um exemplo da nossa vida normal. Um período probatório, por exemplo, um estágio, uma pessoa está fazendo um estágio em um serviço e depois desse período de estágio vai saber se ela vai ser efetivada, vai ficar com ela no trabalho mesmo, ela vai conseguir esse trabalho. Então, ele está um período probatório. Então, ele é um período de que tá fazendo para ver se realmente a pessoa ela é boa, você vai ficar com ela. Então o profeta Alma, ele reafirma a ideia de que é algo temporário. Nós estamos nesse meio que eu tô querendo dizer que eu disse, nós estamos em um período probatório. Então ele reafirma algo que é algo temporário.
e existirão outras coisas, né, após a morte e a ressurreição. Mas a vida, ela tem algum sofrimento, alguma dor e sofrimento. Cada um tem a sua dor e sofrimento. Eu não vou aqui falar que a minha dor é maior do que de um irmão, de alguém. Cada um tem a sua dor aqui, cada um tem a sua luta, né? Então, pode ter injustiças sociais, políticas, pode, né, solidão, perda, luto. Então, a tristeza pode, porque nunca teve um filho, ou a pessoa não conseguiu casar. Então, cada pessoa, cada irmão tem a sua luta interna, diária. Então, a gente não pode julgar que a nossa dor é maior que o outro, e que esse período probatório, o meu é mais doloroso que o outro ou não. Cada um tem o seu. Então, a lista poderia ser infinitas de dificuldades, né, adversidades que nós passamos, que cada um passa nesse meio, né, na nossa vida. Mas que eu encontrei um artigo do presidente Spencer W. Kimball, que fala muito bem sobre esse período. Ele fala que Deus, ele nem sempre impede tragédias, provações, e que quem nunca fez inúmeras perguntas, né? Assim, por que que Deus não impediu um acidente? Por que que o Senhor não curou uma pessoa? Por que que o Senhor fez isso comigo, né? Ou com meu filho? E esse artigo, ele fala, eu vou até ler, porque eu acho que é nas palavras dele, né? Eu achei muito legal e vale a pena vocês ouvirem e prestar atenção no que ele diz, ó. Ele fala assim, todas essas perguntas que eu fiz, né? Às vezes a gente, por que Deus não impediu o acidente, não curou, não fez isso comigo e tal. Daí ele fala assim, ó, quisera poder responder a essas perguntas com autoridade, mas ele não pode. Tenho certeza que um dia compreenderemos e aceitaremos tais situações. Contudo, no presente precisamos buscar entendimento da melhor maneira possível nos princípios do Evangelho. Então, se a gente está passando por algum momento, né, difícil, adversidade, cada um com a sua luta, procurar da melhor maneira nos princípios do Evangelho. E ele fala o seguinte, ele faz umas perguntas, né? Por exemplo, num acidente de avião, ele pergunta que caiu um avião. Foi o senhor que dirigiu o avião na direção da montanha para tirar a vida dos passageiros ou houve falhas mecânicas ou humanas? Foi nosso Pai Celeste que provocou a colisão de dois carros para a eternidade? Foi culpa do motorista ou foi a culpa do motorista? Deus tirou a vida de uma jovem mãe? O Deus fez com que a criança corresse na frente do carro? Então, daí fala, o senhor faz um homem sofrer ataque cardíaco? A morte. Então, ele fala assim, nós respondemos se a gente puder, porque ele não pode. Mas, embora ele tenha consciência que Deus desempenha um papel primordial em nossa vida, ele não sabe o quanto ele provoca acontecimentos ou meramente os permite. Seja qual for a resposta dessas perguntas, ele tem uma coisa que ele tem certeza. Que ele fala, o senhor poderia ter evitado essas tragédias? Sim. O senhor é onipotente, com todo o poder para controlar nossa vida, poupar nossas dores, evitar todos os acidentes, guiar todos os aviões e carros, alimentar-vos, protegermos. Caso ele deseje, mas ele não o fará. Devemos compreender isso e nos dar conta de como seria insensato proteger nossos filhos de todos os esforços, decepções, tentações, tristezas e sofrimentos. A lei básica do Evangelho é o livre-arbítrio e o progresso eterno. Forçar-nos a ser cuidadosos ou justos seria o mesmo que anular essa lei fundamental e tornaria o crescimento impossível. Então, se tudo fosse lindo, bonito, maravilhoso, a nossa vida fosse perfeita, nós não teríamos esse crescimento, seria impossível a gente ter o crescimento e o aprendizado. E ele fala, se a gente considerar que a vida mortal é a totalidade da nossa existência, então as dores, tristezas, fracassos, morte, seria calamidade. Mas se encararmos a vida como algo que começou muito no passado, pré-mortal, e que vai prolongar por toda a eternidade, todas as coisas que nos acontecerem poderão ser compreendidas com a perspectiva correta. Daí ele fala assim, ó, não seria sábio dele que ele
nos desse provações para superarmos, responsabilidades para desempenharmos, trabalho para fortificarmos, tribulações para a nossa alma, seria sábio, né? Seria muito mais fácil. Mas se não deveríamos ser expostos às tentações para tentarmos nossa força, às enfermidades para aprendermos a paciência, à morte para sermos imortalizados e glorificados. Se todos os doentes fossem curados, que nós orássemos fossem curados, se todos os justos fossem protegidos e iníquos exterminados, todo o programa que o Pai Celestial fez para nós seria anulado e o princípio básico do Evangelho, que é o perseverar, o livre-arbítrio, seria destruído e ninguém precisaria viver de fé. Se a alegria, as paz, as bênçãos fossem concedidas instantaneamente a quem fizesse o bem, não haveria o mal. Todos faziam o bem, mas não pelo motivo correto. Acho que esse foi bem forte, né? Porque todo mundo podia fazer o bem, mas não pelo motivo correto. E nossa força não seria posta à prova. Não desenvolveríamos caráter, nosso poder não cresceria, não haveria livre-arbítrio e apenas controle satânico. Caso todas as nossas orações fossem respondidas de imediato, segundo os nossos desejos egoístas, nosso entendimento ilimitado, haveria pouco ou nenhum sofrimento, tristeza, decepção ou mesmo morte. E se isso não existisse, tão pouco haveria alegria, sucesso, ressurreição, vida eterna, nem deidade. Então, já li muito. Então, eu gostei muito desse ensinamento porque a gente entende, né, o porquê que nós passamos. Claro que tristeza vamos ter, vamos, né, passar o luto, mas do que adiantaria o nosso aprendizado? O que adiantaria a gente, né, não aprender também a perseverar, a passar por as dificuldades, né? Ter sabedoria para passar por dificuldades, porque, que nem nós já falamos no começo, para ninguém foi prometido uma vida perfeita e fácil, né? E vamos parar de falar de tristeza agora e eu queria falar sobre a alegria. Então, qual que é a conexão entre a perseverança e a alegria? Porque já falamos que para perseverar, normalmente não, a perseverança ela está no meio das dificuldades, de como nós enfrentamos as dificuldades. E na conferência de 2016, o presidente Russell Nelson, que naquela época ele era Elder Nelson, ele nos oferece uma perspectiva da maneira que a gente escolhe para a gente poder perseverar. Ana, desculpa, Ana. É interessante que você falou sobre perseverança e alegria, né? A perseverança te dá esperança. A Tá perseverança muito te dá ligado. esperança, está muito ligado. Perseverança, esperança. E quando você tem esperança, você sente alegria, porque você tem esperança. Então, vem a alegria mesmo no meio de uma tormenta na vida. Vem a esperança, e a esperança te dá alegria. É interessante. Perseverança e esperança, né? E a esperança tá o que ligado aqui é a fé. É a fé, A fé. exatamente, porque é a fé que te dá a esperança. Sem Deus É, na vida, sem fé, não podemos ter esperança. Claro, esse é o principal, né? principal. É o principal. Porque quando vem as dificuldades, os problemas, tudo que todos passam, vão passar, ou já passaram, ou estão passando, é a esperança de que aquilo vai passar, uma hora ela vai passar. E essa é a esperança, né? Aí é como nós lidamos com a situação naquele momento é a perseverança. Daí é onde que o presidente Russell Nelson, ele fala pra gente enfocar na alegria, né? Daí a gente fala, como que eu vou conseguir ter alegria no meio de uma dificuldade? E daí ele fala sobre o exemplo de Leí, no livro de Mormon. Ele fala que ele teve que sair de toda a história, ele fala, né? Ele teve que sair, foi perseguido em Jerusalém por pregar a verdade. Ele tinha sido ordenado pelo Senhor para sair, deixar seus pertences, fugir com a família. Vivia numa tenda, sobrevivia com comida que eles encontravam em direção ao destino desconhecido. E ele viu seus filhos se rebelar, né, contra os ensinamentos do Senhor.
e mesmo assim ele falou, daí o profeta fala, né, que sem dúvida Leí compreendia a oposição, a ansiedade, a dor, a decepção e a tristeza. E ainda assim, sem relutar, ele declarou com coragem um princípio conforme revelado pelo Senhor, que os homens existem para que tenham alegria. Então, mesmo toda aquela dificuldade que eles estavam passando, Leí fala que eles existiam, que nós existimos para ter alegria, né? Ele poderia usar qualquer outra palavra, mas ele falou alegria. Então, que é para a gente pensar nisso, né? Nesse exemplo, que a gente vê a perseverança como um exercício alegre, não um trabalho de penitência né, estou passando por essa dificuldade, infelizmente, ou, né, ficar só murmurando. E, de repente, a gente construir momentos mais felizes. Adotar postura suave, né, enquanto a gente está passando por dificuldade, e enfocar na alegria, ao invés de pensar que ela é um troféu, que nem, por exemplo, uma corrida. Você está numa corrida e no final você ganhou, o que você vai ganhar? Um troféu, uma medalha. Então, você achar que a alegria, ela vai vir no final, né? E não pensar isso, que ela vai vir no final da aprovação. Realmente ela vai vir, sim, mas tentar é, trazer uma alegria todas durante as dificuldades. Mas assim, mas eu não vou conseguir. Acabei de perder um ente querido, estou em luto, eu não vou ficar dando risada. A alegria não é a gente ficar sorrindo todo momento, não é a gente ficar é, contando piadas, não é esse tipo de alegria que a gente está querendo dizer. Nós estamos querendo dizer uma alegria interna, né? E É um sentimento, gratidão, né? um sentimento de gratidão e de que a gente pode ver, olha, estou passando por dificuldade, mas, nossa, graças a Deus, nosso Pai Celestial me concede mais um dia de vida para eu correr atrás de um trabalho melhor, eu posso acordar, eu tenho comida na minha casa, então isso trazer também como gratidão. E aí nós vamos entrar um pouco sobre a alegria, né? A Falar um Ana pouco também sobre, queria também compartilhar rapidinho, que eu me claro. lembro que uma vez eu estudei um mês para fazer um teste. E eu estudei mesmo, eu fiz oração, fiz jejum, fiz tudo, e no dia do teste, por 2 pontos, eu não passei. Não. Uau! E aí eu me lembro que eu saí da sala, entrei no elevador e eu falei, por quê? Eu fiz minha parte, eu jejuei, eu orei, fiz tanta coisa, né? E por que que o senhor não me ajudou com 2 pontos? É só 2 pontos para passar. E eu passei dias e noites estudando, né? Mas naquele momento eu senti paz. Eu senti paz, não senti assim, ansiedade, senti paz, como se o senhor tivesse falado para mim. Lígia, não se preocupe, eu tenho outra coisa para você. Não é isso que eu quero para você, eu quero outra coisa para você. E realmente, depois de um mês, o Senhor me mostrou aquela outra coisa. É incrível como o Pai Celestial trabalha e como Ele nos dá paz. Pode ser não, sabe? Aquela paz é uma alegria interna, como você falou, naquele momento. E te ajuda, mesmo nas coisas que não são tanta importância. Não estamos falando coisas, sabe? Mas são coisas que nos afetam É, emocionalmente em muitas ocasiões. Aí, no caso, acho que a sua alegria foi confiar no Senhor, né? Exatamente. Exatamente. É. Exatamente. Uma coisa, tu falando, não é uma coisa tão séria, Sim. mas é uma coisa que a gente, como humano, fala, por quê, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, por que que eu não consegui passar por 2 pontos? Mas, Como a própria Ana Cristina falou, a perseverança está muito ligada, e eu acho que o Helder Nelson, que falou na época, como apóstolo que ela está falando, o Helder Nelson, a gente tem que focar nos princípios do Evangelho. Por quê? Porque tudo, por exemplo, ela falou sobre morte. Ninguém vai sentir alegria na morte. Mas você não sente alegria, mas você tem a fé, que é um princípio. Você tem a esperança. Por que a gente tem isso? Porque a gente sabe que existe um plano que Deus fez para nós. Para nós, todos nós viemos para essa terra, mas todos nós iríamos morrer. Porque faz parte do plano. Então, nós ficaríamos afastados por um tempo, mas depois todos nós vamos ressuscitar e todos nós vamos poder estar juntos novamente. Que é o processo, né? Que você fala, perseverar. Porque enquanto é todo mundo em família, ok, mas quando você tira esse alguém, essa família de você, a pessoa morre, aí você tem que viver pela fé, pela
pelo arrependimento constante, pelo batismo que você fez, pelas ordenanças e outras que você vai fazer. E a certeza que Deus vai dar lá na frente, mesmo que a gente não veja. Por isso que é perseverar. Porque você está baseado nos princípios que você, é o que rege, né? A gente, é o que você está falando. O que nos leva a ter perseverança é a fé, é a esperança, num plano de salvação que Deus já preparou para nós. E também tá muito ligado também a não desistir, né? Não desistir. Por exemplo, eu aqui na minha vida aqui diária, no, né, eu passei, hoje a minha luta é saudade dos meus pais. E a gente já, como que eu posso fazer? Ou eu ir visitá-los, ou eles me vêm me visitar. Devido a visto, eu não posso. E a gente já tentou 3 vezes e eles negaram. E Uau! na primeira vez a gente, não sei, minha mãe, não sei. Eu falei assim, olha, eu não vou desistir, eu vou tentar de novo. Agora, se vocês me falarem que vocês não querem mais, tudo bem, daí já, mas eu não vou, uma hora a gente vai dar certo, ou eu vou poder visitar, meu visto vai ser aprovado, ou o de vocês também vai ser aprovado. Então, isso para mim é uma perseverança. Eu fiquei triste, fiquei, mas eu entendi que não era aquele momento. De repente, não era aquele momento, alguma falha na hora da resposta, alguma coisa. Então, vamos perseverar, vamos tentar de novo. Então, isso para mim também eu no Evangelho ele me traz essa perseverança e essa esperança de que vai chegar aquela hora, não é esse momento. Agora, se eles vão conseguir Mas um dia, não sei, talvez é a vontade minha, não é a vontade do Pai, mas eu não fico murmurando, chorando, não tem como. Então. Mas aí, Ana Cristina, você falando em assim, mas aí a gente vê, no momento você ficou triste, Sim, eu mas você fiquei, mas segue feliz porque você segue perseverando, você segue persistindo, né? E você segue na fé em um dia conseguir, né, realizar esse sonho. E através exatamente, disso, é essa alegria que a gente tem em volta de nós, com todas esse dom, essa coisa linda que Deus deu para nós, que são a fé, a perseverança, a persistência, a esperança, né, de conseguir, né, e com alegria a gente vai lutando e vai vencendo todos esses obstáculos do dia a dia, né? Isso é muito exatamente. bonito. Exatamente. E assim, não. Agora eu vou falar, às vezes a gente conversa por telefone, depois eu desligo, eu choro um pouco, assim, não é todas as vezes, mas pronto, passou, bola pra frente, vamos lá. Tem que a gente tem que Uhum, fazer para ser o próximo, para poder conseguir isso ser aprovado? Eu agi também, né? Eu e uhum. eles. Então, assim, perseverar, sempre tá indo atrás de conhecimento, de não desistir para que a gente consiga, né, ter essa alegria no final, mas conseguir colocar ela também no meio, né? Uhum. Sim. Ana, posso falar um pouquinho? Claro, sempre. Então, eu estava aqui, né, pensando aqui, que o perseverar envolve tudo em nossa vida, né? Eu tive uma experiência, né, de ontem para hoje, então, de ontem para ontem, aí eu fui lá em Daytona e meu filho encontrou uma oportunidade muito grande de eu comprar um carro melhor e tal, mas eu não tinha experiência na 95. Eu falei, caramba, e quem falou na 95 para mim falou, ali é 95, você não pode andar que a polícia vai colar, e não sei o quê. Enfim, com aquela história na cabeça. Eu tinha um pouquinho muito bloqueio da 95 ali. Eu só tinha passado um pequenos pedacinho ali, eu corria dela igual o inimigo corre da polícia. E aí, já tinha, aí eu falei, eu vou levar um colega, que ele sabe dirigir e tal, e meus filhos tudo assim, mãe, mãe nunca foi, mamãe tem ansiedade, às vezes não bate ansiedade, ela chora, ela faz um monte de coisa meio maluca, e aí eu falei, caramba, eu orei, falei, eu vou. Aí eu falei, Senhor, aquece meu coração para eu ir e voltar. Enfim, resumindo, eu fui, mas aconteceu tantos desafios de lá para cá, quando meu filho configurou ali para o GPS, papapá, na hora que eu entrei, fui entrando na N5,
Saiu o GPS. Aí meu filho veio falar pra minha filha, mãe, você só vai reto. Falei, ai, meu Pai Celestial. Aí eu comecei, chorei um pouco. Falei, ai, meu Pai Celestial sumiu aqui, meu pai agora só vai e vou reto. Aí daqui a pouco eu mexi no celular e consegui colocar, e começou a chuva, chuva, chuva. Veio chuva, aí eu fiquei falando, não posso andar devagar, o GPS toda hora vai e volta, eu ficava, só vou reto. E aí eu chorava, eu conversava com Deus. Depois eu falei assim, não, 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 porque eu comecei a conversar comigo. Falei, Luna, parou, cadê sua fé? Não, isso aqui é um desafio, que isso aqui vai te bloquear para você poder ir ao templo sozinha várias vezes, esse carro vai te proporcionar tantas coisas. Eu fui colocando um monte de coisa na minha cabeça e orando, E bloqueava, né? cantando hino. Aí, daqui a pouquinho, eu senti um calor, uma força tão grande, e senti assim, nossa, parecia que eu era Nelson Piquet na pista, assim, sabe? Mudou todo o sentimento, assim, sabe? E eu comecei, quando eu olhei para o meu, eu falei, nossa, eu estou 90, eu não chegava a 60, já estou, pelo amor do Senhor, eu vou diminuir esse negócio. Eu cortei, quando eu olhei para trás, eu deixei carreta, deixei quanto é carro. Aí, enfim, cheguei, quando eu cheguei, fui grata, agradeci a Deus por me trazer até aqui. Mas, resumindo, na nossa vida, o nosso pensamento, eu sempre coloco que ele é o nosso maior inimigo. Quando nós, né, ficamos pensando em coisa negativa, vai atraindo coisa negativa. Aí, quando eu comecei a contar hino, conversar com Deus, orar, o Espírito Santo ficou tão presente que parecia que eu era muito familiar com aquela pista. E cheguei, Exato. aleluia, já coloquei o carro no meu nome, tá tudo certo. Ai, que bênção, viu? Aí, por exemplo, você poderia ter desistido, ter parado, falando, não consigo ir mais, né? Pedido para o seu filho dar um jeito, não vou, mas o Espírito Santo te ajudou a continuar. E agora esse foi o primeiro, né? A primeira vez. Agora vai nas próximas e com medo Agora ninguém me mesmo. segura. Ninguém Agora não segura. precisa de carona diva, nem ninguém. Agora eu vou sozinha com o tempo. Ai, que bênção. E É, que bênção, parabéns. E, e vamos falar agora, então, um pouco de alegria na vida diária. Então, é, o que a gente tem que procurar também a fazer atividades que façam a gente se sentir alegre e feliz. E ter rotinas de atividade que traz prazer, né? Nadar, fazer ginástica, malhar, ir ao cinema. Vamos supor, para mim, se eu for para mim para academia, já não me traz alegria. Malhar para mim não me traz nenhum tipo de alegria. Nossa, Tampouco. tristeza. Mas eu gosto de arte, eu gosto de fazer arte. Então eu queria que cada um que tivesse aqui que falasse uma coisa que te faz alegria na sua vida diária. Vamos supor, cozinhar também para mim me faz uma alegria, me dá alegria, né? Cozinhar, eu amo. Eu faço E zumba. Amo fazer zumba, me dá alegria. eu então, também faço zoa. vocês fazem juntas? Não, Ou não? não, mas eu Não? amo zoa. Eu fiz até um vídeo eu dançando lá e ficava ouvindo lá. Falei, gente, eu não estou tão enferrujada, não, hein? Tá dando para ir. A mim me dá alegria viajar. Ah, Mas na vida diária não dá todo dia. Ou Tá então dirigir. difícil, tá difícil. Mas Então, fazer esporte é muito bom. É Algum muito é, tipo de bom. a esporte. minha Eu alegria é adoro nadar. caminhada. Eu adoro caminhar, E eu vou fazer falar uma coisa, pode me caminhada. chamar de beata, mas eu adoro ler escrituras. Para Ah, mim, é bom. é de outro mundo, eu não sei explicar. É uma coisa que, se eu não fizer isso, falta alguma coisa no meu dia. Realmente, além de nadar, que é uma coisa que me tira todos os problemas, É. estudar escrituras realmente me dá prazer. Eu não sei explicar. É algo assim que me deixa não só feliz, me deixa leve, me deixa esperta, não sei explicar. É uma renovação espiritual, né? É, então, se alguém aqui, que nem eu pedi, nem todo mundo falou, lógico, mas se vocês não têm alguma coisa que te faça alegria na vida diária, procure alguma coisa. Isso é muito importante na perseverança. não, eu Então, gosto de caminhada, Ana. Ah, então, Ai, isso. me deixa muito feliz. Caminhar, fazer comida. Eu adoro cozinhar também. também gosto de cozinhar, também adoro. Nossa, Tem eu gente fico que gosta de feliz. comer, né? E alguns de cozinhar. Não, e é gostoso você cozinhar e ver as pessoas comendo e gostando da sua Exatamente. comida. Essa é a maior alegria para mim. A minha sobrinha ontem, né? Eu fiz uma comida, aí mandei para ela, marmita, né? Para levar para o trabalho dela. Oh, Ela beleza. trabalha,
tem uma filhinha, então o tempo dela é estrago, tadinha. Aí eu falei, leva a marmita para o seu trabalho. Aí então ela me mandou mensagem hoje. Tia, no trabalho todo mundo ficou vendo minha comida e falando, que comida é essa? E eu falei para ela, eu acho que é o cheiro da comida, o tempero, né? Ela falou que todo mundo estava perguntando, como tá, esse frango está parecendo tão bom? E começa ensina para nós como é que é esse frango, como é que tá. Sem, sem provar, eles ficaram tudo assim. Ela falou, tia, todo mundo ficou olhando para minha comida. Eu falei, como é que diz? Porque tem o tempero, né? O nosso É. tempero. Que chama. Não Cheiro, sei se o todo mundo cheiro. usa alho, né? Mas o alho ele dá um cheiro. E Eu gosto, cheirinho um cheiro bom. bom. Mas bom, cheirinho Engraçado. bom. Também gosto. Alho e muito amor, te garanto que Exatamente, não. com certeza. Assim, e a minha E alegria diária, claro que eu sou igual a Lígia, eu amo viajar, mas não é diário isso. Mas uma coisa que me dá é mexer com a horta. Então, todo dia quando eu tenho condomínio, eu acabei fazendo uma horta aqui no condomínio, porque eu estava em casa e daí senti muita falta, tinha um lugar e eu fiz aqui uma horta. Então, assim, cada vez que eu estou cozinhando, eu desço lá pegar um tempero, sabe, pegar couve, daí quando começa a crescer aquelas coisas bonitas, tirei acho que quase 13 quilos de cenoura, de distribuir para o povo, sabe? Então, eu amo, acho que minha alegria diária é mexer com a terra, é ir lá na horta, tirar uma cebolinha, eu já fico lá. Então, eu já desligo todas as coisas aqui, porque eu sei que eu vou me crescer lá e eu deixo queimar alguma coisa, sabe? Eu amo ficar na horta. Amo, amo. Legal. legal. Então a gente precisa procurar, né? Se alguém não tem, alguma coisa que te dê uma alegria diária, né? Diária. E também é importante também a parte da saúde emocional, né? Então, eu tirei esse texto que fala assim, ó, pense que sua saúde emocional é tão importante quanto o seu testemunho. Emocionalmente saudável, lidamos melhor com situações de estresse, irritação e baixa autoestima. Então, faz parte da perseverança, né? Então, se a gente tem uma saúde emocional boa, a gente consegue lidar com situações, com as dificuldades, né? Ou no dia a dia mesmo, os estresses, o trânsito, né? Igual a Luna contou desse momento, né? Que ela passou, ela orou, né? Dirigindo, mas se a gente também está emocionalmente saudável, a gente consegue passar por esses momentos mais, né? Com mais força e mais fácil, né? Perseverar, mas passar com mais perseverança, né? Vou falar assim. Aí também tem um outro tipo de alegria, que é ao servir. Eu peguei essa parte na conferência de abril do Elder Uchtdorf, que fala uma alegria mais elevada. Ele fala que Jesus ensinou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Será que nossa busca por alegria, a melhor maneira de encontrá-la seria levando alegria às outras pessoas? Né? Nós comentamos um pouco aqui sobre cozinhar, né, e ver outras pessoas, né, comendo. E isso é servir, né? Servir alguém, ajudar alguém. Eu eu tenho um sentimento assim que eu amo servir, eu amo ajudar as pessoas. Às vezes eu preciso até que meu esposo tem que até às vezes, opa, pera aí um pouquinho, tem que olhar um pouquinho para você que você está ajudando muito. E eu sou muito grata também porque sempre o Pai Celestial sempre me coloca em situações em ajudar alguém e, e graças a ele também a gente é, que nem eu falo com meu esposo, ai, a gente para pedir ajuda para alguém é bem difícil. A gente ajuda bastante gente, mas a gente não consegue muito pedir ajuda. A gente precisa aprender isso. Então, servir alguém também pode trazer, né? Servir o próximo traz alegria pra gente. E não precisa, às vezes, ser um gesto grandioso, né? Não precisa ser uma coisa. Ele fala, o Elder Uchtdorf, que a gente pode fazer coisas simples, como até mesmo nós fazemos aqui no grupo, orar por alguém de todo o nosso coração, fazer um elogio, ajudar a pessoa a se sentir acolhida. Às vezes na igreja vem, né, uma pessoa, um visitante, alguém que está investigando, a gente se sentir, acolher eles, né, cumprimentar sempre, Eu também compartilhar uma escritura. Opa, alguém quer falar? Pode falar. posso fazer um comentário? Você está falando de servir? Certo, pode. Trabalho, eu cuido de uma senhorinha. Hum, Ela tem um problema muito sério de intestino e estômago.
E, e o médico disse que ela estava muito trancada, né? E eu fazia sopa e ela não comia no início. Eu insisti, e com mamão, papaya, e foi um resultado maravilhoso. Então, hoje, Olha, para mim, a sopa cobre o mamão, e eu fico muito feliz, porque eu estou servindo, né? Eu trabalho com ela, mas é algo novo que eu trouxe na vida dela, que está fazendo muita diferença. O e como que pode? Você vê como você leva alegria para ela, porque ela precisa comer, né? É uma coisa ela tinha um problema. é, E isso também te eu tô alegra porque você sabe que foi você, por causa do seu passo que você deu, você conseguiu ajudar ela também. Então isso traz alegria para ambos, né? E sim, com certeza isso te abençoa muito. muito, muito, porque Muito, eles não conhecem mamão, não conhecem mamão, sopa, porque eles comem muito pão, muito sanduíche, bom. então mudou a vida dela, está mudando aos pouquinhos. Ai, que bênção. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço pelo o tempo. E aí o Elder Uchtdorf também fala compartilhar uma escritura favorita e o que ela significa às vezes pra gente, ou até mesmo a gente apenas escutar alguém. Às vezes uma pessoa ela só quer desabafar, falar alguma coisa e você apenas escutar, não julgar, não dar sua opinião, só escutar isso também você pode estar trazendo alegria tanto para você quanto para a pessoa naquele momento. E ele fala assim, daí tem essa frase: quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis a serviço de Deus, do vosso Deus, e Deus o recompensará generosamente por sua bondade. A alegria que você proporciona às outras pessoas lhe retornará em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. E daí ele fala também o que faremos, pois, né? Ele pede pra gente, né, que nos próximos dias, né, daquele dia da conferência, ele fala assim: para a gente despender um tempo, um esforço sincero, profundo para a gente se chegar a Deus, buscar diligentemente momentos cotidianos de esperança, paz e alegria, que é o que nós já falamos, né, no outro slide, e levar alegria às pessoas à nossa volta. Então, isso a gente já falou. Aí tem essa imagem aqui bonitinha que também colocou. A alegria é o propósito central do plano de Deus para seus filhos. Vocês foram preparados para isso. E também hábitos de saúde espiritual. Hoje em dia, né, os valores que são cultuados na nossa sociedade, elas não trazem felicidade, né? A ideia de beleza hoje, né, os padrões de beleza hoje são padrões que não são da maioria da população, né? Existe uma concentração pequena de renda na minoria social, né, na pobreza. Tem pessoas que ainda acreditam que o trabalho é mais importante do que a família, tem muitas pessoas. Então, e ele fala, também o Elder Uchtdorf fala que se a gente desenvolver os atributos de Cristo, pode nos ajudar a ter a meta de ser uma pessoa mais alegre, que são fé, esperança, caridade, amor, virtude, conhecimento, paciência, humildade e diligência e obediência. E daí depois essa frase que fala: um caráter mais semelhante ao de Cristo proporciona uma vida mais feliz. Eu gostei dessa frase. Quanto mais, né, a gente tenta, né, seguir Jesus Cristo, colocar em prática os ensinamentos dele, vai proporciona pra gente uma vida muito mais feliz. E uma alegria duradoura, ele fala. E eu gostaria de passar um vídeo de 4 exemplos de pessoas na Bíblia, né? Que fala sobre perseverança. Alguém lembra de algum? Eu sei que tem um personagem que ele é muito famoso quando a gente fala perseverança. Todo mundo fala ele. Mas alguém Jó? sabe algum? O Jó, ele não pode passar percebido. Mas tem mais, né? Tem José, tem um monte. José, tem vários. Então, Moisés, Moisés.
Ana. Ana. E eu vou passar esse vídeo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Quando eu aperto, ele entra. Não, então deixa eu voltar. Peraí, deixa eu stop share. Share. Aqui. Ver se vocês vão escutar. Ouviram? Não. Não? Então, acho que eu tenho que share sound. Ok. Olá. Agora Ouviram? Ok, obrigada. Vamos lá. Boa noite, querido irmão e minha amada irmã. Que o nosso Deus Todo-Poderoso abençoe ricamente agora toda a sua vida, saúde, corpo, família, alma e espírito. Veja neste vídeo 4 exemplos de perseverança na Bíblia Sagrada. A vida nos oferece muitas dificuldades e boa parte delas só podem ser superadas através da perseverança. Ser perseverante é ser resistente, é nunca desistir diante das tribulações. A Bíblia Sagrada nos dá vários exemplos de pessoas perseverantes. Confira alguns exemplos de pessoas que foram perseverantes. A perseverança de Jó. Jó era um homem bem-sucedido, mas a sua condição não impediu de que uma grande tribulação pairasse sobre sua vida. Como um vendaval, Jó perdeu tudo: dinheiro, amigos, família e a sua saúde. Apesar do tormento e das dores, Jó foi perseverante e se manteve íntegro a Deus. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Ele respondeu: "Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó teve questões muito difíceis na vida, mas nenhuma foi razão para que Deus fosse amaldiçoado. Deus reconheceu a perseverança de Jó e restaurou a sua vida completamente. Ana, uma mulher perseverante. Nós sabemos que Ana é a mãe do profeta Samuel, mas a sua maternidade não ocorreu de forma natural. Ana era estéril, não podia ter filhos, mas essa condição não a impediu que colocasse o seu desejo diante de Deus. Ana era constantemente humilhada por ser estéril e chegou a ser repreendida por Eli ao estar orando em prantos. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucanã teve relação com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo, deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: "Eu o pedi ao Senhor." Ana amava a Deus e a sua fé estava fundamentada nele. A sua perseverança foi recompensada, e Ana teve o filho que tanto desejava, Samuel. José, um sonhador perseverante. José era um dos 12 filhos de Jacó. Havia uma grande promessa sobre sua vida, mas José não imaginava que, devido aos seus sonhos, sofreria tanto. Ele foi traído e vendido como escravo por seus irmãos. José foi para uma terra estrangeira e mesmo assim permaneceu fiel a Deus. Até quando foi acusado injustamente de abuso, sendo preso, ele não abandonou seus sonhos. Mesmo com as dificuldades, José perseverava. Ao revelar o sonho de Faraó, ainda como prisioneiro, José foi levado ao cargo de governador. "Cheguem mais perto", disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito.
Agora, pois, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Com grande escassez na terra, sua família foi ao Egito, e lá encontraram mais que um governador benevolente. Encontraram José. O sonho fez sentido e todo o sofrimento contribuiu para o grande livramento de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes jovens judeus que viviam na Babilônia nos deixaram um grande exemplo de fé e persistência. Ao lado de Daniel, foram instruídos em toda a ciência, a mando do rei Nabucodonosor. Mesmo em uma terra estrangeira, não negaram a sua fé. O trio teve a sua fé colocada à prova e foram fiéis ao ponto de não acatarem a ordem do rei, sob a ameaça de serem jogados numa fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Aquela atitude enfureceu Nabucodonosor, que mandou acender a fornalha 7 vezes mais forte do que de costume. Mesmo assim, os 3 permaneceram calmos, cientes do Deus que serviam. Em meio ao fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego caminharam, chocando todos naquele lugar. Naquele momento, Deus foi glorificado através da persistência e testemunho desses jovens. Amados, compartilhem essa mensagem nas redes sociais. Deixe seu like para que este vídeo... Bom, falou então de Ana, José, esses jovens, foi a primeira vez que eu ouvi a mensagem, ouvi sobre eles, eu não sabia, não conhecia. E José, mas tem números no livro de Mós, mas eu quis trazer um pouco, para também não ficar muito grande, né, porque nosso tempo já está acabando. E eu queria deixar essas 2 mensagens, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu tinha um hino, mas eu acho que vai ficar muito tarde para a gente colocar. Do Papa Francisco, que fala: para ter mais perseverança, é recomendado confiar no poder de Deus, alimentar a fé com a palavra de Deus, perseverar em oração e olhar para Jesus como exemplo. E também outra mensagem do presidente Spencer Kimball, W. Kimball, que fala: com uma perspectiva eterna, compreendemos que a adversidade é essencial para o nosso progresso eterno. Então, como nós já falamos, as adversidades, as dificuldades, todo mundo passa, já passou e vai passar. Mas é essencial para o nosso progresso aqui nessa para passagem para outra vida, né? Para o Pai Celestial. E eu deixo essa aula para vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agradeço a todos que participaram. Amém, muito boa. Obrigada. Toda conquista depende de nossa perseverança, força de vontade e fé. É verdade, Ana. Muito obrigada por Muito obrigada. esta Boa aula tão que realmente nos deu essa força que nós precisamos de perseverar. Porque todos nós necessitamos perseverar no dia a dia, em qualquer ocasião, né? Precisamos perseverar para manter um equilíbrio. É isso que eu acho, Dana. Manter o equilíbrio espiritual tem que se manter. E a única maneira de manter é a perseverança. A perseverança, como você falou, a fé, a esperança, isso que nos mantém equilibrados. E quando nós nos mantemos equilibrados, nós nos mantemos firmes no Evangelho, para que assim não venha a revolta. Entendeu? Isso não se afastamos, né? Porque a gente não se afasta. Exatamente. Mas muito linda a aula, muito bem explicada. Obrigada.